Olá, meus caros alunos do primeiro ano do curso de Direito. Espero que esteja tudo bem com vocês. Voltamos aqui então com a nossa disciplina Direito Constitucional 1, estudando a classificação das constituições, que servem para que a gente possa melhor entender o funcionamento das constituições e especialmente da nossa Constituição. Tá bem? Tá bem? Então vamos lá. A gente viu quanto que, estudando a classificação das constituições, ou a tipologia das constituições, nós vimos que existem várias classificações trazidas pela doutrina. Nós estudamos até agora quanto à origem, vimos que a Constituição pode ser promulgada ou outorgada. Promulgada são aquelas próprias de períodos democráticos ou de estados democráticos, e as outorgadas, pelo contrário, são aquelas impostas em períodos autoritários ou por estados autoritários. Nós vimos que no Brasil nós tivemos constituições outorgadas, impostas em períodos autoritários, e também constituições promulgadas, democráticas, escritas, realizadas por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita para construir, para edificar, para escrever a nossa Constituição. Nós vimos também que as constituições, quanto à forma, elas podem ser escritas ou não escritas, também chamadas de consuetudinárias. As escritas são aquelas trazidas em um único documento, codificado, né? E vimos que no Brasil nós já temos apenas, pelo menos 2 documentos fora da Constituição, que são os tratados de Nova York e Marrakech, que tratam dos direitos dos deficientes. O primeiro dos deficientes de uma forma geral, o segundo dos deficientes visuais. E esses documentos, como eles foram aprovados, foram internalizados, trazidos como norma para dentro do país através do mesmo processo utilizado para a emenda constitucional, então eles se tornaram documentos constitucionais equivalentes à emenda constitucional na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Mas ainda assim a nossa Constituição é tida por uma Constituição escrita, codificada em um único documento, apesar de existirem esses 2 documentos que eu mencionei para vocês. Em contrapartida, do lado contrário, direção oposta, nós temos as não escritas, que são aquelas compostas por vários documentos, decisões judiciais, documentos de direitos, como acontece na Inglaterra, com o Bill of Rights, Petition of Rights, e também costumes. Tá? Então, como ela é diversificada, não é um único documento colocado, elas são tidas por não escritas ou consuetudinárias. Alguns doutrinadores já diferem nessa classificação, colocam a diferença de codificadas e não codificadas. Também é uma possibilidade. Quanto à extensão, nós vimos que a Constituição pode ser sintética, uma Constituição concisa, direta, rápida, sem muita firula, sem muita enrolação. E nós temos uma Constituição também que pode ser uma Constituição analítica, que traz uma série de direitos, né? Uma série de disposições que o legislador constituinte, na Assembleia Nacional Constituinte, optou por colocar na Constituição. É o caso da nossa Constituição, que tem 250 artigos, mais o ADCT, mais alguns artigos da própria Constituição, do corpo dela, desdobrados em A, B, né? Então nós temos vários dispositivos na nossa Constituição, então ela é tida por uma Constituição analítica, ao contrário da Constituição americana, que é uma Constituição concisa, pequenininha. Muito bem? Quanto ao conteúdo, nós vimos que as Constituições podem ser materiais ou formais. Materiais são aquelas que trazem só matéria constitucional, e formais são aquelas que trazem, além das matérias constitucionais, outras matérias que o legislador constituinte quis dar uma estabilidade maior, né? E, portanto, levou à Constituição Federal. Quanto ao modo de elaboração, nós temos as constituições dogmáticas e as constituições históricas. Nós vimos que as dogmáticas, elas representam um momento, um retrato do país, do Estado, no momento em que ela é criada. É o que acontece com a nossa. Por isso que nossa Constituição tem tanta preocupação com a tortura, por exemplo,
com a liberdade de manifestação do pensamento, porque é uma Constituição democrática que vem após um período ditatorial. Tá? E as constituições históricas são aquelas que vão evoluindo com o tempo. São documentos que vêm surgindo com o decorrer da história e vêm compondo, vão sendo levados esses documentos à categoria de normas constitucionais, como acontece na Inglaterra, que a gente também já viu. Quanto à alterabilidade, que foi a última classificação que nós vimos que as constituições podem ser imutáveis, aquelas que não que não podem ser mudadas. Então, para que se tenha uma alteração, é preciso uma nova Constituição. As rígidas, aquelas que têm uma previsão para alteração de um procedimento mais rigoroso do que para alteração ou criação de uma lei infraconstitucional. Então, por isso que é dada essa nomenclatura de rígida, porque para sua alteração é mais difícil do que para a criação e alteração da lei que está abaixo da Constituição, da lei infraconstitucional. Também vimos que tem as flexíveis, que prevêem para a sua alteração um processo tão dificultoso quanto, ou tão fácil quanto, a alteração e criação das leis que estão abaixo da Constituição. Vimos também que existem as semirrígidas, que trazem uma parte podendo ser alterada de forma mais simples, como as leis infraconstitucionais, e outra parte exigindo um processo mais dificultoso para a sua alteração. Muito bem. As superrígidas, que são aquelas que são difíceis de se alterar, mas possuem um núcleo imodificável. Nós vimos que o professor Alexandre de Moraes classifica a nossa Constituição desta forma em razão da existência na nossa Constituição das cláusulas pétreas. No entanto, a doutrina majoritária entende que não é super rígida. Nós temos uma Constituição rígida, porque as cláusulas pétreas elas não são imutáveis. Os temas trazidos ali não são imutáveis. Tá? O que a Constituição proíbe é processos de emenda, projetos de emenda que sejam tendentes a abolir os direitos ali previstos. Então, é uma distinção entre abolir um determinado direito e dispor de um determinado direito, né? Tratar de um determinado direito através de uma emenda à Constituição. Tá? E nós temos também as silenciosas, que são aquelas que não prevêem um procedimento próprio para alteração. Bom, fizemos essa revisão rapidinho do que a gente viu. Tá? Então, vamos seguir aqui com a nossa classificação. A próxima classificação é a classificação quanto à dogmática. Quanto à dogmática, também trazida por alguns doutrinadores, quanto à ideologia. Bom, para aqueles que adotam essa classificação, uma Constituição ela pode ser ortodoxa ou eclética. A Constituição ortodoxa, ela traz em si uma única ideologia, como acontece com as constituições, com a Constituição Soviética de 1977 e com as constituições da China marxista. Ela traz uma única ideologia, uma ideologia socialista com uma busca do comunismo, tá? Mas são estados socialistas, não são estados comunistas. Tá? E as constituições ecléticas, que são aquelas que mesclam ideologias socialistas e ideologias liberais, como é o caso da Constituição brasileira. E por que a Constituição brasileira tem essa característica? Porque o legislador constituinte de 1988, na realidade, desde 1934, as nossas constituições têm essa característica. Os legisladores constituintes destas constituições,
de 34 para cá, inclusive o de 88, ele elencou, além dos direitos de liberdade, dos direitos fundamentais de primeira dimensão, ele trouxe direitos sociais. Além de contemplar a livre iniciativa, que é algo próprio dos Estados liberais, elencou como princípios da ordem econômica a defesa do consumidor, a valorização do trabalho, a proteção do meio ambiente. E essas são características próprias de uma ideologia que foge à ideologia liberal. Então, nós mesclamos na nossa Constituição ideologia liberal com ideologia social. Então, a nossa Constituição é tida como uma Constituição eclética. Muito bem? Bom, aí nós temos um oitavo critério aqui, que é defendido por Karl Loewenstein. Karl Loewenstein ele dizia o seguinte: ora, a Constituição ela pode ser normativa, nominalista ou semântica. Muito bem. O que significa isso? Bom, nós vimos, quando a gente estudou conceitos de Constituição, nós vimos que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Né? Essa é a classificação essa é a conceituação do Ferdinand Lassalle. Nós estudamos isso. Na realidade, então, nós temos dentro de um Estado, dentro de uma sociedade, uma série de poderes, além dos poderes do Estado mesmo, como o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Muito bem, considerando que a Constituição, dentre os objetivos dela, um deles, e um dos principais, é o de limitar o poder, limitar não só o poder do Estado, mas os poderes sociais, o Karl Loewenstein traz essa classificação da seguinte forma: da classificação normativa, da Constituição normativa para a semântica, há uma gradação de democrática para autoritária. Então, a Constituição normativa, ela se propõe a conformar, a regulamentar, a regular, a limitar o poder, e ela efetivamente consegue fazer isso. Muito bem? Então essa é a normativa. A normativa consegue limitar o poder. Não só o poder do Estado, mas os poderes sociais também. A Constituição nominalista, ela pretende limitar o poder, mas ela efetivamente não consegue. Ela tem essa intenção, mas ela, infelizmente, não alcança esse objetivo. A Constituição semântica, ela não tem este objetivo. Ela não tem a intenção de limitar o poder, de conformar o poder. Ela existe apenas para dar uma aparência de legalidade, de legitimidade ao Estado. Né? Então ela é própria dos regimes autoritários. Então ela não tem objetivo. O único objetivo dela é aparentar uma constitucionalidade, uma legalidade dentro daquele Estado, mas como aquele Estado é autoritário, na verdade essa Constituição não tem o objetivo verdadeiro de limitar o poder do Estado ou os poderes sociais. Muito bem, então aqui a gente percebe uma gradação de democrática para autoritária, a normativa tentando limitar o poder e efetivamente conseguindo, a nominalista tentando limitar o poder, mas não conseguindo, e a semântica sequer tendo a intenção de limitar o poder, mas de apenas dar uma aparência de legalidade ao Estado. Muito bem? Aí nós temos a nona classificação aqui, nós temos a classificação trazida por Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Ele diz o seguinte: olha, uma Constituição ela pode ser preceitual ou principiológica. O que significa isso? Na Constituição preceitual predominam as regras e na Constituição principiológica predominam os princípios. Bom, as normas elas são classificadas em princípios e regras. Os princípios são definidos como mandamentos de otimização, trazem conceitos abertos que podem ser conjugados com outros princípios. Quando você vai aplicar princípios ou um conjunto de princípios, você faz um sopesamento
desses princípios, mas você não afasta totalmente um grupo de princípios para aplicar outro. Você combina esses princípios, é possível a combinação desses princípios. As regras não. As regras, como elas são colocadas de forma concreta, é isso ou aquilo, as regras elas não convivem. Né? Eu afasto uma regra para a aplicação de outra. Eu não harmonizo as regras. Os princípios eu posso harmonizar porque eles são conceitos abertos. São mandamentos de otimização do ordenamento brasileiro. Muito bem? Vamos usar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo que a gente já viu. Então, ó, se a gente pegar lá no artigo 14 da Constituição Federal, nós temos lá vários princípios. Ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante tal plebiscito, referendo, iniciativa popular. Tá. Muito bem, aqui nós temos um princípio, o princípio da soberania popular, que é a participação do povo nas decisões do Estado, podendo votar e sendo votado. Nesse mesmo artigo, nós temos lá no parágrafo 3º dele, no inciso 6, o estabelecimento de uma idade mínima. Ó. Então, diz lá, parágrafo 3º, são condições de elegibilidade, ou seja, para que as pessoas possam ser eleitas na forma da lei. Então, bem, lá na nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, da circunscrição, filiação partidária, idade mínima. Aqui que eu queria chegar, embora os outros também sejam regras, os outros incisos também, esse aqui fica mais caracterizado. Ó. A idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Isso aqui é uma regra. Né? Tem 35 anos, pode ser candidato. Não tem, não pode ser candidato. Né? Não existe uma possibilidade de composição com outra regra. A regra é essa, bem muito clara e estabelecida. Então vejam como é diferente o princípio da soberania popular, do exercício da soberania popular, que garante aos cidadãos a participação na vida política do Estado e o estabelecimento de uma regra para ser candidato a presidente da República. Tá, ok? Então, nós temos constituições que são preceituais e constituições que são principiológicas. A nossa Constituição, como predomina nas disposições da nossa Constituição os princípios, nós temos a nossa Constituição classificada como uma Constituição principiológica. Tá legal? Bom, além disso, quanto à origem de sua decretação, as constituições podem ser classificadas em heterônomas ou autônomas. As heterônomas ou heteroconstituições são aquelas constituições elaboradas fora do Estado onde ela vigorará. Ô, professor, mas existe isso? Existe. Existem vários exemplos na história de constituições que foram elaboradas não pelo poder constituinte eleito dentro do Estado, mas foram elaboradas de fora daquele Estado. Exemplos. Nós temos as primeiras constituições das ex-colônias britânicas. Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Canadá. Quando esses países se tornaram independentes, eles tiveram as constituições criadas a partir da coroa, e aí depois criaram suas novas constituições, mas a princípio as primeiras constituições foram criadas de fora. Tá? Alguns não, alguns houve um rompimento abrupto e violento, como aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos declarou a independência e entrou em guerra com a coroa, com a Inglaterra. Né? Então aí eles tiveram a sua primeira Constituição, que está em vigor até hoje, que foi uma Constituição promulgada e é uma Constituição, uma autoconstituição ou autônoma, ou também chamada de homoconstituição, porque foi criada por eles próprios. E as nossas constituições todas do Brasil também são autônomas, tá? Não são heterônomas, foram criadas aqui dentro para vigorar aqui dentro. Outro exemplo de heteroconstituição é a Constituição do Chipre. A Constituição cipriota ela foi resultado de uma composição
entre a Turquia e a Grécia, que sempre disputaram a ilha de Chipre, que fica no meio do caminho ali entre esses dois países, e que foi mediada pela Inglaterra, que na verdade colonizou a ilha de Chipre. Então a ilha de Chipre está localizada entre a Grécia e a Turquia, mas foi colônia britânica, e quando se tornou independente, a Inglaterra fez uma mediação juntamente com a Grécia e Turquia para criar a Constituição Cipriota. Muito bem? Então essa Constituição é mais um exemplo de heteroconstituição. Bom, aí nós temos mais uma classificação, que é a classificação trazida pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele traz uma classificação de constituições que não são necessariamente estanques, contraditórias, diferentes, mas ele traz 3 tipos de constituição. Ele não traz um critério quanto à ideologia ou contra a formação histórica, enfim. Ele diz o seguinte: olha, as constituições também podem ser classificadas da seguinte forma: Constituição Garantia, Constituição Balanço e Constituição Dirigente. A Constituição Garantia é uma Constituição que busca, eminentemente visa garantir a liberdade das pessoas, os direitos fundamentais em relação ao Estado. Então, não só limitando a atuação do Estado, mas exigindo que o Estado atue em algumas situações para a garantia dos direitos fundamentais. Muito bem? Então ela é uma Constituição que tem como principal objetivo a limitação do poder do Estado e a garantia dos direitos fundamentais. Por isso que ela tem esse nome, Constituição Garantia. A Constituição Balanço é uma Constituição que ela tem um objetivo, não a Constituição, mas o Estado tem um objetivo, só que esse objetivo não é alcançado do dia para a noite. Então, conforme esse objetivo vai se concretizando, a Constituição vai se adequando. Então se faz um balanço da evolução daquele objetivo do Estado e se adequa a Constituição a esta realidade, que é esse balanço realizado. Exemplo dessa Constituição balanço são as constituições socialistas da República Soviética, da União Soviética, que tinha a intenção de implantar o comunismo no seu Estado. Então, o comunismo não chegou a ser implantado, mas a evolução do socialismo em direção ao comunismo foi acontecendo. E de tempos em tempos, uma nova Constituição surgiu para fazer um balanço desta evolução do socialismo em direção ao comunismo. Muito bem? E a Constituição Dirigente, ela é uma Constituição que estabelece, a Constituição, não é o objetivo do Estado e a Constituição se adequa a esses objetivos, não é isso, diferente da balança. Na Constituição Dirigente, a Constituição estabelece objetivos, programas, direções que devem ser buscadas pelo Estado. Tá? São também chamadas de constituições programáticas, que trazem programas a serem seguidos pelo Estado. A nossa Constituição ela tem essa característica. E eu vou mostrar para vocês aqui no artigo 3º da Constituição as exposições que demonstram bem essa característica. Ó. Então vamos lá no artigo 3º da Constituição. Diz o artigo 3º: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Como a gente pode ver, isso aqui são objetivos, né? São valores estabelecidos pela Constituição, que ela diz assim para o Estado brasileiro: olha, Estado brasileiro, você tem que alcançar isso. Né? Há até uma crítica com relação a essas disposições, porque são promessas.
são promessas que não necessariamente são alcançadas. Mas esses valores, esses objetivos, são comumente, de forma comum, são lembrados nas decisões que envolvem direitos das pessoas. Tá? Então, comumente nas decisões do STF, por exemplo, os julgadores se apoiam nesses objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil para fundamentar, para justificar as suas decisões. Tá, okay? Embora figurem aqui como promessas que são difíceis de serem exigidas de forma concreta do Estado brasileiro. Tá legal? Então, nossa Constituição ela tem essa característica de Constituição dirigente, ou também chamada de Constituição programática. Muito bem? E por fim, quanto ao conteúdo ideológico, o André Ramos Tavares diz o seguinte: olha, as constituições podem ser liberais ou sociais. As liberais, elas se atêm aos direitos fundamentais de primeira dimensão, os direitos que garantem a liberdade, o direito à propriedade, o direito à vida, a liberdade de manifestação do pensamento. E as constituições sociais são aquelas que, além desses direitos, também trazem outros, os direitos fundamentais de segunda dimensão, que são os direitos sociais. A nossa, como é que se caracteriza, né? Tenho certeza que vocês já sabem, mas vamos dar uma olhadinha no artigo 6º da Constituição. Diz lá: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Bom, esse artigo 6º aqui ele já dá uma boa pista de que a nossa Constituição é uma Constituição social que prevê aí, que traz os direitos fundamentais de segunda dimensão para que se possa promover a igualdade material, né? E a igualdade substancial, também chamada assim, e a dignidade da pessoa humana, pois o Estado brasileiro, desde 1934, ele adota essa postura de Estado social, que é um modelo que surge aí após a Primeira Guerra Mundial, com a Constituição de Weimar, da República de Weimar, que é da Alemanha, tá? Muito bem. Então, nós vimos aqui 12 classificações, né? E com isso a gente consegue compreender como é que se comportam as constituições mundo afora e quais são as características da nossa Constituição, da Constituição brasileira de 1988, e vimos também aí outras constituições que nós tivemos, algumas características delas, né? Muito bem? Então paramos por aqui esse bloco, eu volto no próximo bloco já ingressando no plano de aula 2. Até já.